como um grande desafio escutar essa voz do Espírito Santo, colocar depois no filtro da unidade, para entendermos juntos os passos a serem dados a partir daquela primeira voz, daquele impulso do Espírito Santo. Mas há uma experiência na nossa região norte que para todos nós da região foi muito significativa e que se concretizou nos últimos dias, no último mês. Ainda em 2014, recebemos a doação de um terreno para a abertura de uma nova fazenda na cidade de Quari, interior do Amazonas. É uma ilha, fica a 30 horas de barco da capital Manaus. Ficamos contentes, percebemos vários sinais do plano do amor de Deus para a abertura da nova fazenda. Luciano e Valéria acompanharam de perto, também Júlia e Mislaine. Todos os responsáveis na época foram acompanhando, e de repente veio aquela alegria pela abertura e a possibilidade do nascimento de uma nova comunidade, ainda em 2014. Mas de repente vieram anos de silêncio. Estrada não foi aberta, a energia não chegou, sem água. Já tínhamos criado o CNPJ da fazenda, até o endereço já tinha entrado no nosso diário, e de repente a pergunta entre nós: qual o plano do amor de Deus? O que Deus ele quer nos mostrar e nós ainda não estamos entendendo? E ao longo desses anos foram abertas outras 10 fazendas na região, ou seja, vieram doações, aberturas, missões, inaugurações, e de repente aquela primeira na cidade de Quari não nascia. E aquela pergunta dentro: mas o que Deus ele quer nos mostrar? E confesso que muitas vezes perguntei a Deus: mas Deus, o que o Senhor quer nos mostrar? Me ajuda a compreender, a escutar essa voz do Espírito Santo. Não estou conseguindo escutar. Os outros em volta também não compreendiam. Mas ao longo desses anos, muitos jovens dessa cidade vieram se recuperar e encontrar a vida nova conosco em Manaus. E de forma especial, 2 fizeram experiências assim muito bonitas. Um primeiro chamado Sanei, que permanece conosco até hoje, e um segundo que também nos marcou muito, chamado Maurício. Eu o chamava de Mauricinho, primo do Sanei. Fez 1 ano conosco em Manaus, 1 ano como padrinho na fazenda de Bragança, no Pará, e retornou com a família em Quari. Mas mesmo ele retornando na cidade, mesmo tendo o grupo Esperança Viva, o clero ainda não se envolvia, as comunidades ainda não participavam, e nós não percebíamos um sinal para a abertura da nova fazenda. E aquela pergunta ao longo desses anos todos: o que Deus ele nos pede? Houve um momento em que eu disse para Deus: Deus, se de repente não é para nascer essa nova fazenda, nos dê um sinal, nos ajude a compreender. Nós podemos dar para uma outra instituição, podemos agradecer à família que nos doou e devolver, e essa busca por escutar a voz do Espírito Santo. Mauricinho retornou a Quari, construiu uma família. Ele, filho único, realizou o sonho com o matrimônio, veio o primeiro filho, e ele criou um vínculo de amizade muito profundo comigo. Tanto que o filho nasceu, o nome dele José Maurício, ele escolheu o nome do filho de José Vinícius. Me enviava fotos, conversava comigo regularmente, aquela relação próxima, um vínculo próximo. Um dia, o Maurício sofreu um acidente, caiu do telhado da casa, bateu com a cabeça e veio às pressas de avião do interior da sua cidade de Quari até Manaus. Foi para o hospital, em coma. Do hospital, a mãe, ele filho único, e a esposa me ligaram: Maurício sofreu um acidente, está em coma, pode vir aqui? E realmente eu fui no hospital, levei a unção dos enfermos, e na UTI, diante do Maurício, sem a presença da mãe, sem a presença da esposa, eu comecei de dentro, escutando aquela voz do Espírito Santo muito forte: o Maurício não irá permanecer conosco. Chegou o momento do retorno dele para a casa do Pai.
E ali na UTI com o Maurício, eu agradeci a ele pela amizade dele, pelo carinho, o vínculo que construímos juntos ao longo dos anos. Agradeci a ele por sempre enviar fotos do filho, pela homenagem que ele fez com o nome. Assumi com ele o compromisso de poder dar toda a atenção necessária à mãe dele, porque ele era filho único, não conheceu o pai. Disse para ele: olha, quando o Vinícius crescer, quero contar boas notícias suas para ele, quero caminhar próximo, quero ser próximo da família. E me despedi dele. Agradeci por todo o carinho e amizade, me despedi do Maurício, mas fiz um pedido especial. Eu falei: Mauricinho, pela nossa amizade, eu queria que você fizesse um pedido a Deus. Pede a Deus que nos envie um sinal, se é para acontecer a abertura da nova fazenda em Quari ou não. Eu não pedi pela abertura da fazenda, eu fiz um pedido claro, conversa com Deus e pede a Deus um sinal, se devemos abrir a nova fazenda ou não. E pede que Deus possa nos mostrar, que nós possamos compreender juntos o que precisa acontecer. É a tua cidade, aonde você morava, onde você construiu a família, onde você cresceu. Pede a Deus essa graça especial. Você vai estar com ele em breve. Me despedi dele. Quando saí da UTI, retornei para a entrada do hospital. Confesso que não tive a coragem de dizer para a mãe e para a esposa que o Maurício estava retornando para o céu. Não disse. De dentro, estava realmente muito emocionado, não consegui dizer para a mãe e nem para a esposa. Dei um abraço, disse que iria rezar por elas naquele momento, mas voltei para a fazenda naquele dia, um pouco em silêncio, guardando no coração todo aquele momento forte. E realmente, 2 dias depois, o Maurício retornou para o céu. Dia 10 de dezembro, ele retornou ao céu, foi enterrado na sua cidade de origem. E todo aquele momento, confesso que me marcou profundamente. Exatamente 3 dias depois do retorno dele para o céu, um dos padres, o vigário-geral da Diocese de Quari, me escreveu e disse: Padre Vinícius, vamos nos encontrar com os padres e retomar os encontros para pensarmos juntos o nascimento da fazenda? 3 dias depois, em 6 anos, não houve esse contato. 3 dias depois, ele escreve e nós nos encontramos em uma cidade chamada Manacapuru. Realizamos um encontro com os padres, fizemos entre nós um pacto de caminharmos juntos e pela primeira vez em todos esses anos, os padres juntos tomaram a iniciativa. Vamos organizar um grande bingo envolvendo toda a diocese. Organizaram esse grande bingo no dia 28 de dezembro. Maurício partiu para o céu dia 10, dia 13 o encontro, esse grande bingo no dia 28 de dezembro. E ali naquele grande bingo arrecadaram pouco mais de R$100 mil, o que para uma cidade do interior do Amazonas não é um valor pequeno, é um valor muito alto. E dentro de mim eu olhava para o céu e dizia: aqui já tem o Maurício conversando com Deus, aqui já é um sinal. Depois de tantos anos, aqui já tem a conversa do Mauricinho diante de Deus. E o que me chamou a atenção não foi o valor que eles arrecadaram, podia ser um pouco mais, um pouco menos, mas o envolvimento de todas as pessoas, comunidades da diocese, as pessoas se envolveram, participaram, um sinal concreto da ação do Espírito Santo. Depois de tantos anos e com o retorno do Maurício ao céu, com a dor da perda da mãe que perdeu o filho único, da esposa que ficou viúva com menos de 30 anos, o filho que começa a crescer sem a presença do pai ao lado. Passa-se mais algum tempo, um dia, um empresário aqui de Guaratinguetá me liga e diz, se apresenta e diz: olha, eu estou indo a Manaus, gostaria de conhecer a Fazenda Esperança em Manaus, visitá-lo e a gente poder conversar um pouco. Eu disse: claro. Fui buscá-lo no aeroporto e ficou todo um dia conosco, fazenda masculina, feminina, com a nossa casa da criança, conversamos, tudo. E no final do dia ele me disse:
eu gostaria de ajudá-los de alguma forma. Eu disse, toda ajuda é bem-vinda. Como que o senhor gostaria de nos ajudar? Nós temos muitas necessidades aqui pelo interior também. Ele me disse, olha, a minha empresa participou de uma licitação da Petrobras, ganhamos essa licitação em uma cidade aqui do interior, uma cidade chamada Quari. E eu gostaria de ajudá-los, mas não aqui em Manaus, com vocês. Eu gostaria de ajudar de forma específica em Quari. Eu disse para ele, olha, nós temos algumas plantas. E realmente tínhamos as plantas prontas. Mostrei a planta de uma casa bonita para 18 jovens. Ele disse, eu posso ajudar com essa casa. Depois mostrei uma outra planta de uma casa para os responsáveis, um pouco menor, com 2 quartos. Ele disse, eu também posso ajudar com essa casa. Mas vocês precisam de encontros, tudo, não precisam de um salão? Eu falei, claro. Ele disse, eu posso ajudar também com o salão. Mas vocês vão se manter como? Eu falei, olha, geralmente a gente tem padarias nas fazendas do interior. Eu posso ajudar também um pouco com essa construção da padaria. E, de repente, foi assumindo todos os compromissos. Enquanto ele dizia da sua disponibilidade de ajudar, por dentro, eu somente agradecia a intercessão do Mauricinho no céu. Eu dizia, Maurício, obrigado pelo teu amor conosco, por você pedir a Deus. Alguns meses depois, vim a Guaratinguetá participar do conselho, fui visitar essa família que iria nos ajudar na construção em Quari, jantar com eles. E, claro, fiz a pergunta para a família, para o casal. O senhor está sendo tão generoso conosco, um valor tão alto. Eu gostaria de fazer a pergunta, por que o senhor está nos ajudando tanto, sendo tão generoso conosco? Naquele momento, ele me mostrou a varanda da casa, muito bonita, a natureza no fundo, e me disse, um dia eu levantei cedo, vim fazer a meditação que eu faço sempre pela manhã cedo, meditando sobre o sermão da montanha, o próprio Deus me disse claro para ajudar e ajudar vocês em Quari. Quando ele me respondeu dessa forma, eu vi claramente todo o fio de ouro da ação do Espírito Santo ao longo desses anos. Foi preciso, ao longo desses anos, um dia, o Maurício, pela dor, entrar conosco na fazenda, permanecer 1 ano a mais como padrinho, construir família, o nascimento do filho, retornar, ir para o encontro definitivo com Deus, diante de Deus no céu, pedir pelo nascimento, e ali, quando aquele senhor nos disse, foi o próprio Deus que me disse para ajudá-los. Ou seja, começamos a enxergar toda a ação do Espírito Santo ao longo desses anos. E realmente, a fazenda nasceu, as casas foram construídas, a comunidade envolvida, as pessoas felizes, foram missionários. No último mês, inauguramos, com a presença do Frei, do Nelson, todos os responsáveis das fazendas da região juntos, numa viagem de barco muito bonita. Então, para mim, no último mês, participar da inauguração da fazenda, Luciano e Valéria, Júlio e Mislane acompanharam todo esse caminho ao longo desses 8 anos, foi como que contemplar a ação do Espírito Santo, contemplar o amor de Deus que passa por um caminho que muitas vezes entra a dor, entra o vazio, nós não compreendemos em um momento o que acontece, o porquê acontece, não compreendemos ainda o para quê, mas esse permanecer fiel para escutar a voz do Espírito Santo. E depois, no filtro da unidade, compreender. Sinto que a ação do Espírito Santo une a terra e o céu. É uma única realidade, é um único caminho. Deus que fala conosco de uma forma muito clara. E nós podemos contar com tantos irmãos e irmãs nossas que hoje já estão diante de Deus e caminham conosco. É uma vida única. Nascemos de Deus, voltamos a Deus e, ao longo do caminho, experimentamos essa ação do Espírito Santo. É um pouquinho da nossa experiência do último mês que gostaríamos de partilhar com todos também. Tá bom? Obrigado.